A gente está chegando aqui próximo do estúdio do Binha, né? O interesse em ouvir as histórias que ele tem para contar pra gente é que o Binha tem uma relação bastante íntima, né, com as modificações corporais e com a suspensão, né? Eu conheci ele logo quando eu comecei a vir para Belo Horizonte e logo depois disso ele fundou uma equipe de suspensão e, né, fez bastante trabalhos aqui na cidade. Então a gente quer ouvir um pouquinho agora ele contando, né, como que foi que isso tudo começou, antes e agora. Eu comecei com body piercing há um pouco mais de 10 anos assim, e de lá pra cá, tipo, comecei a entrar no ramo de tatuagem, conheci a suspensão, amei, aí, nossa, criamos o grupo Wi-Fly Suspension, e estamos aí até hoje. Abri a loja tem pouco tempo, mais uma conquista que veio com o tempo, e então, primeiro contato mesmo foi furando a orelha, devia ter mais ou menos uns 9, 10 anos sem a minha orelha. E depois tive outros empregos e tal, e comecei mesmo com piercing, comprei um kit, na época era até difícil o acesso e tal. E gostei muito, aí saí do emprego com acerto, fui comprando mais piercing, mais coisas, fui ralar numa loja de um amigo. E virei sócio de outra loja e foi indo, aí foi fluindo bem. Estou mexendo só com suspensão e com tatuagem mesmo. Isso. Eu sou body piercing, tenho uns 3 anos e meio e eu trabalho com modificação corporal, né? Eu faço reconstrução de lóbulo, o que eu mais faço é reconstrução de lóbulo e remoção de queloide. Mas eu faço também bifurcação de língua, implante eu tenho pouquíssima experiência por falta de procura da galera. Sim. Eu comecei bem assim, tipo, piercing básico, né? Meu primeiro piercing, por exemplo, foi no nariz, por conta de uma banda que eu gostava e o vocalista tinha, e aí eu quis fazer. Aí depois disso eu já queria furar o septo, já queria furar o lábio, já queria furar o tragus, já queria furar tudo. Você tinha quantos anos? 13. Novinho. E aí, meus primeiros piercings eu fiz em estúdio, aí depois eu comecei a me furar em casa, furava meu irmão também, furava minha mãe. A família tá no ritmo. Tipo, eu furei o umbigo da minha mãe em casa, por exemplo. Mas isso eu tinha o quê? 14, 15 anos e eu já tava fazendo isso. Tipo, furando os amigos em casa, essas coisas. Mas aí, quando eu tava com 17 anos, eu comecei a trabalhar de verdade. Aí, tipo, com material tudo certinho, tudo bonitinho, né? Trabalhar com... entender mesmo de piercing, tipo, saber sobre compatibilidade de joalheria, procedimento estéreo, saber o que é contaminação cruzada, essas coisas. Já foi quando eu tava com uns 18 anos e meio, assim, já tava com 1 ano de profissão. Aí depois disso eu não parei mais de estudar, entendeu? E nisso eu já tinha foi com 16 anos que eu queria colocar meus implantes, entendeu? Aí eu esperei fazer 18 para colocar e hoje em dia nem tenho mais, já tirei. Quando eu fiz 18 anos, eu já coloquei os implantes, já bifurquei minha língua, que aí já estava mais tranquilo para eu fazer, já estava trabalhando no meio, então eu já sabia o que eu queria da minha vida. E aí que eu comecei a tipo, criar o que eu quero ser, né, fisicamente. Entendi. E aí minha relação é meio essa, tipo assim, você se olhar no espelho e tipo assim, aí eu quero ser assim, eu quero fazer isso, aí eu acho que isso vai ficar legal. E sempre quando você faz aquela coisa, né, você acabou de fazer uma tatuagem, um piercing, uma modificação que seja, você fica tipo assim, se olhando no espelho 10 vezes por dia. Exatamente. Eu tenho os alargadores, o Big Helix, bifurcação, os piercings, tatuagens. Scar, eu tenho essa aqui, ó. Essa Scar aqui eu fiz em casa. Você mesmo? Eu tinha 15 anos. Olha só. E ficou bacana, né? Ficou tipo bem clarinho, mas ficou certinho. Eu nem sabia o que eu tava fazendo, vamos dizer assim. Foi um experimento mesmo.
nunca foram muito, tipo, autoritários de proibir essas coisas, não. Mas também nunca foram a favor, entendeu? Mas depois que passou um tempo, eles começaram a entender, assim... Aí, tipo, eles já super apoiam, já, tipo, se eu tô com uma tatuagem nova, eles já falam, olha que legal e tal, tipo... Já acha bacana, entendeu? No início já era, tipo assim, nossa, é muito novo, tá fazendo essas coisas e não sei o quê... Mas é estranho, porque, tipo, eu comecei muito do nada, assim, e me agarrei aquilo ali de uma forma que eu não consigo mais viver fora desse meio, entendeu? De forma nenhuma. E desde muito novo, né? Muito forte. Tipo, isso. Eu vim para Belo Horizonte para entender um pouquinho do histórico da modificação corporal. E vocês estão escrevendo essa história aqui, né? Eu quero saber um pouquinho da sua relação com a modificação corporal. Quando que começa? Foi bem parecido com a história do Bozó, desde pequeno, assim. Na verdade, eu vi pela primeira vez minha tia e minha mãe me levou num estúdio na minha cidade, no interior, que elas iam fazer uma tatuagem e foi o primeiro contato que eu tive. Que cidade que era? Patos de Minas. E eu sempre gostava de desenhar, assim, às vezes eu levei muita porrada da minha mãe quando criança, porque ao invés de estudar eu ia desenhar. Então, aí eu ficava rabiscando meu corpo todo, então eu tinha essa paixão, mas eu não sabia o que tinha uma inocência ali, então não tinha aquele, eu quero ser tatuador, isso eu não tinha. Isso veio acontecendo, nem sei te falar como que aconteceu isso. Na época era Orkut ainda, e como eu sou trans, então tinha uma menina, a Fran, minha amigona, minha irmã, lá em Patos, e ela tatuava. Então aquilo me chamou muita atenção, por ela ser mulher também. E eu comecei a colar com ela, assim, me ensina um pouco disso aí. E foi aí que eu comecei a paixão pela tatu. Tinha 15 anos de idade. Uau! Uau. Desde nova, eu via, né, já, assim, que eu nasci em 91, então eu sou uma pessoa novinha. Então, quando eu era mais nova, assim, uns 12 anos, eu já enxergava tatu e piercing, queria aquilo pra mim. Mas eu só fui fazer meu primeiro piercing com 15 anos, escondido. Eu fiz um piercing no septo. Doeu horrores. Isso eu também comecei a largar a orelha sozinha, sem precaução nenhuma, né? Tipo, usando os materiais que a gente tinha. E minha mãe descobriu, mandou tirar. Aí eu tirei. Aí eu colocava só quando eu saía. Mas ainda estava em processo de cicatrização. Você tinha quantos anos? Tinha 15 anos. 15 anos. Eu sempre falava que ia ser tatuadora, mas eu imaginei que seria... que eu chegaria a ser isso mesmo. Só tinha vontade. Mas nunca achei que ia acontecer. Às vezes, meu primeiro contato foi vendo as pessoas na rua, né? E música, revista, essas coisas. E depois eu fiz meu primeiro piercing. E a tatu, quando foi a primeira? Então, eu queria fazer com 18, meus pais não deixavam, não ia deixar e eu não tinha dinheiro. Aí eu fiz 18 anos, eu não tive dinheiro pra fazer, eu fiz com 19. Um ano depois, No começo, as primeiras tatuas que eu fiz foi o nome da minha mãe e do meu pai. Pra ser uma desculpa. Olha como eu amo vocês. Amansar, né? Tem ainda? Tenho. É tipo o sobrenome, o meu sobrenome, Tá. né, deles. E depois eu comecei a fazer o braço, que é esse braço colorido, que hoje eu nem gosto tanto de cor assim. Mas que é relacionado à moda, eu sou formada em moda e eu sempre tive isso, uma certeza pra mim, que eu ia ser estilista. Acabou que hoje eu tô trabalhando como tatuadora, uma coisa que eu achei que eu não seria. Mas aí eu comecei a fazer esse braço, escondi por um ano esse braço, eu usava camisa de manga comprida dentro de casa. Pra esconder. Um ano escondendo. Como que é essa relação de preconceito, vamos dizer assim? Sim. Meu pai e minha mãe, eles... todos os dois, eles formaram até a 7ª série, então tem uma visão... Minha mãe é do interior, então tem uma visão, eles não gostam. Hoje em dia, minha mãe
tem vontade de fazer porque depois que eu comecei, mas meu pai, ele não gosta de jeito nenhum. Ainda hoje? Ainda hoje. Tipo assim, eles nunca elogiaram uma tatu minha, eles só olham, hoje em dia eles aceitam. Já tipo assim, Daiana faz, não tem jeito. É a profissão passar. dela. Não vai ser isso. Mas minha mãe sempre se assusta quando eu chego com mais uma em casa. Ela fala assim, nossa, outro. Eu falei, mãe, eu comecei já, eu fiz o pescoço, o que você acha que eu vou... Né? Que tipo, já é um lugar que as pessoas vêm primeiro. Eles não gostam, não. A sua do pescoço, especificamente, ela trata o quê? Eu fiz pro veganismo, foi quando assinaram a Declaração Universal dos Direitos dos Animais. Eu não queria escrever vegan nem nada, eu gosto de umas coisas mais implícitas, assim, aí eu escrevi o número, o ano, né? Eu tatuo há 2 anos, fiz 2 anos dia 14. Tô ainda na caminhada, aprendendo, né? Assim, um bebezinho. Eu gosto muito de tradicional, old school, né? É o que eu mais gosto. E gosto de fazer mais coisas pretas. Preto e branco é o que eu mais gosto de fazer. Até porque, como tem 2 anos que eu tatuo, eu tenho certas dificuldades em algumas coisas. Por exemplo, a aplicação de muitas cores, assim, algumas cores são mais difíceis, né? Tipo, cores que tem pigmento branco envolvido são mais chatas de pigmentar, então... E, consequentemente, material também. Agora que eu tenho tido condição de ter um material mais profissional, digamos assim, né? Melhor, que isso influencia muito no resultado da tatuagem, eu acho, particularmente. Eu vi o meu trabalho melhorar quando eu consegui comprar uma máquina melhor. Agora eu comprei uma fonte melhor. Juntando todos os centavos. Cara, desde criança eu gostava de desenho, assim, de desenhar. E eu achava massa a ideia de ter um desenho no corpo, sabe? Então eu sempre usava essas tatuagens de banca de revista. Eu sempre comprava, assim. Meu pai tem banca de revista até hoje, assim. Então eu sempre pegava várias na banca dele e eu tinha várias tatuagens, assim. Chegava uma hora que elas ficavam bem horrorosas, assim, que fica só uma sujeira, assim, terrível. E aí acho que isso aí refletiu depois, até hoje, né? Tá refletindo, assim. Aí quando eu era mais moleque, assim, adolescente, quando eu comecei a pirar muito em música e tal, assim, eu vi os caras das bandas, então eu falei, caralho, quero ser igual esse cara. Eu acho que foi meio que nessa época, assim, de... Adolescência. Que eu acho que só que, no entanto, eu nunca fiz, né? Eu só podia fazer depois de velho, assim, porque a galera não deixava, então eu tive que esperar fazer 18 anos pra começar a, tipo, me tatuar. Você assim. esperou os 18 pra fazer tive que esperar. Lá em casa era foda, assim. E ainda assim, quando eu fiz, eu tive problema, assim, sabe? A galera ficar... E aí, depois de um tempo também, acho que como todos os meus amigos já eram tatuados, todos frequentavam a minha casa, o povo começou a ver que não era nada demais, sabe? Tipo, os meninos não são legais, assim, mas eles só são meio esquisitos mesmo. Mas todo mundo era legal, assim, sabe? Aí passou batido. Apesar de que esse caminho, assim, alternativo, ele já estava escolhido, sabe? Implicitamente, assim, já estava em mim, já. Eu estudo artes visuais, assim, então eu já tenho envolvimento com arte de mais tempo e tal. Tipo, de música também e tal. Já tinha banda de muito tempo. E era um caminho que já estava meio que traçado, sabe? A tatu entrou só para completar uma outra parte que ainda não tinha. Mais uma linguagem artística para você trabalhar. Tanto é que hoje eu me vejo muito desse jeito, assim, para mim eu tenho uma função muito mais de artista, assim, do que, sabe, tipo, um tatuador, sabe? Para mim é só uma superfície diferente que eu estou usando para produzir arte, sabe? Antes eu fazia no papel, agora eu faço na pele, assim. Tem um cara que é muito bom em realismo, não sei o quê, o cara que é muito bom em oriental, sabe? E eu acho que todos esses, sem querer fazer nenhum tipo de julgamento, eu acho que todos esses entram naquela categoria que eu tinha citado agora há pouco, que eram tipo dos tatuadores, sabe? E claro que são artistas maravilhosos, assim, tem vários, assim, mas eu vejo uma coisa muito presa, sabe? Tipo assim, eu vou ser tipo, o melhor do mundo em realismo, assim. Vou ser o melhor do mundo em não sei o quê, umas coisas assim. E eu não me prendo muito a isso, até porque... É que eu até brinco às vezes, que eu acho que eu aprendi a desenhar tão na raça
sabe, de querer fazer por minha conta, que a minha estética em tatuagem também ela é muito disso, sabe? Então, eu uso técnicas que outros artistas usam, tipo pontilhismo, machure, coisas desse tipo, mas eu não consigo falar, eu faço tal coisa, sabe? Tem muita referência de black work, essas coisas que a galera já vem fazendo há algum tempo e agora no Brasil tá maior, é mais visto, né? Uso muita coisa de ilustração também, que é coisa que é próxima do que eu já produzia antes. E por aí vai, assim, não tem um estilo muito definido, não. E também não quero ter, não, sabe? Não quero me prender a nenhum estilo desses, não. Uma vez um cliente me falou uma coisa que eu não tinha pensado, assim, e ele falou com muita convicção, ele falou assim, cara, quando você faz uma tatuagem, é a mesma coisa que você vestir uma camisa de um time de futebol, sabe? Você defende uma causa quando você tatua alguma coisa em você. E depois que ele me falou isso, foi muito louco, que eu comecei a ver as tatuagens que eu tenho em mim de outro jeito. Sabe? Eu nunca tinha pensado nisso. Até então era uma coisa estética ou alguma coisa relacionada a alguma música que eu gostava, uma coisa desse tipo. E depois que ele falou, mudou muito a minha cabeça, assim, sobre essa relação que a pessoa tem com a própria tatuagem dela, saca? Tipo, de como que aquilo ali vai dizer muito sobre quem você é, assim, sem a pessoa precisar te conhecer profundamente. Então, cada uma é uma história diferente, fase diferente também, sabe? De coisas que às vezes você acreditava mais na época, hoje menos. Mas tá marcado ali. Mas que você sempre vai lembrar, sabe? Sempre vai ser uma lembrança que você vai falar, pô, isso aí era legal. Assim. Eu fiz a minha primeira tatuagem com 18 anos. Mas lá com uns 15, 16, eu tentei perfurar meu próprio umbigo, assim, via em filme, todo mundo com piercing de umbigo, e aí coloquei gelo, agulha e fui tentar perfurar, mas não deu muito certo. Aí fui fazer minha primeira tatuagem com 18. Mas a história de tatuagem, assim, foi meio que pra me mostrar ou pra me achar dentro de um grupo. Eu tinha minhas amigas, né, tinha aquele padrão de beleza, assim, todas vestindo 38, 36, bonitinhas, patricinhas, assim. E eu me achava o patinho feio. Sempre vestia 40, 42, era meio fora do padrão delas. E aí eu falei, eu tenho que ser diferente, né? Eu não posso, já que eu não tenho o padrão de beleza delas, de ter o corpinho magrinho e tal, eu tenho que me mostrar de alguma outra forma. E fiz a minha primeira tatuagem. Que região do corpo que foi? Fiz a primeira no cotovelo. Essa aí? Essa, foi no cotovelo, essa. E depois fiz uma fadinha nas costas, aí depois de um tempo essa fadinha virou um borrãozinho, e aí eu fiz um dragão inteiro nas costas. Eu falei, agora qualquer um vai me achar, agora qualquer um me vê. E você se encontrou nessa história? Sim, sim. Aí eu comecei falei assim, eu não preciso de vestir 38 para me acharem bonita ou ser diferente, sabe? Eu vou ter minhas tatuagens, eu vou ser eu. E aí fiz um dragão enorme. Acho que quando eu fiz o dragão, não sei se tinha aquela relação do desenho, mas eu me encontrei ali. E aí começava a sair, as pessoas olhavam e viam, eu sempre mexia com o cabelo, deixava a tatuagem à mostra, para tentar ser mais impactante do que só um corpinho magrinho e bonito, padrão de beleza, né? E aí foi me encontrando. E aí eu já estava com os braços fechados já. E eu trabalhava com venda. Sempre conversando e vendendo. E acabei conhecendo o Igor, que hoje é meu marido. A gente num papo de boteco mesmo. E ele fazia tatuagem em casa, nos amigos. E aí eu olhei e falei, mas você faz tatuagem? Então vamos montar um estúdio. Eu sempre fui de empreender, de querer fazer as coisas e empreender. E já era meu terceiro negócio. Isso eu tinha 23 para 24 anos. Terceiro negócio que eu ajudei a montar, não que seriam meus. Daí eu falei com ele, olha, eu trabalho como amiga hoje no Buritis, tem uma galeria hiper bacana lá, vamos lá pra ver. Ele tá assim, vamos. Ele tinha grana e ele tatuava. Tinha que aprimorar e eu não fazia nada, né? Eu era só o business do negócio, eu era quem ia empreender. Eu que tava com a cara na frente, atendia o cliente. E aí ele falou, então beleza, vamos para a convenção do LEDs, isso foi em 2005, e fomos para lá para comprar material, para conhecer. Eu falei, onde que eu falei? Então vou no André Meyer, que era a referência da época
Em 2005, André Meyer fazia a formação do profissional, tinha o curso lá, acho que eram 3 ou 5 dias, não me lembro. Mas eu não tinha grana para poder fazer. E aí conversei com um amigo meu no estúdio que eu já me tatuava, em Belo Horizonte, em Contagem, para ser mais exato. E aí conversei com o Luciano, que era um outro amigo meu, que fazia piercing, e falei, poxa, Lu, eu não vou conseguir fazer o curso do André Meyer, porque é muito caro. Ele falou assim, Vivi, não é para fazer o curso do André Meyer. Vem, fica aqui comigo e vai ser minha aprendiz. Olha só. E aí eu fiquei 3 meses com ele trabalhando no estúdio dele. E a gente não tinha montado o nosso ainda, estava na locação, decorando e tal. E fiquei 3 meses no estúdio dele. E por 10 anos, o que ele me passou em 3 meses foi a minha base. Tudo que eu sabia de body piercing era o que ele me mostrou. E aí foi onde começou a gente vir pro estúdio, quebrar a cabeça sozinho e ficar uma semana sem ter cliente e fazia uma perfuração. E aí eu falei, não dá, não tenho grana, então preciso ir para um outro lugar. Aí eu comecei a trabalhar numa loja de distribuição de joia. E aí falei com ele, olha, eu estudei, eu tô quente, né? Eu preciso de treinar a perfuração, eu tava perfurando e agora eu vou parar. Ele tá assim, então eu vou colocar você para trabalhar num estúdio hiper bacana na Savassi, que era a Hardcore, que ainda é a Hardcore, mas era com o Nado, que foi a referência de body piercing em Belo Horizonte, foi o primeiro estúdio de piercing, e eu fui trabalhar com ele. Eu trabalhei com ele 3 dias, porque ele tinha um estúdio na Savassi, que até hoje é estúdio lá, e tinha o do Mangabeiras, uma mansão no Mangabeiras. E o Nado, além de ser a referência de piercing em Belo Horizonte, foi o primeiro estúdio, ele ficou, dizem, né, ficou muito famoso depois que ele furou a Feiticeira na época. Que ele furou, a Joana Prado morava aqui com o Vilton Belfort, ele treinava aqui em Belo Horizonte, e eles moravam no Mangabeiras. E aí ela foi fazer a perfuração de umbigo com ele. Então aí foi o boom dele. E ele já é falecido, né, já não tá aqui mais, mas foi a grande referência de BH, foi o Nado. Eu trabalhei 3 dias com ele, mas não consegui trabalhar com ele, porque ele não deixava eu perfurar. Eu falei, olha, se você não me deixa perfurar, eu não vou ficar aqui com você. Vou pro meu e quebrar a cabeça lá. E aí voltei pro estúdio aqui, continuando trabalhando, só eu e o Igor. Olha só. Por que ele não deixava você perfurar? Porque eu falo muito e converso muito e eu sou boa vendedora, então ele me deixava vendendo, ele me deixava no balcão vendendo. Ele usava o que era... Ele usava o que eu tinha de bom na época, que eu estava nova de perfuração. E aí ele me colocava para vender, Às vezes não tinha cliente, ele não estava na loja, estava na loja no Mangabeiras, eu tinha que fazer o cliente esperar até ele chegar, então o cliente ficava 40 minutos esperando ele. E ele tentou pegar essa parte minha de venda para vender e não me deixava perfurar. E não era o que eu queria. Eu falei, se for para vender, eu voltava a vender em loja de roupa. Eu preciso de perfurar, o que eu quero, sabe? Pegar na pessoa, perfurar, adornar. Tava quente, né? Desde nova, eu sempre tive aquela vontade de estar querendo me modificar. Fosse com cabelo, fosse com uma maquiagem diferente, fosse com estilo diferente, fosse com modificações do meu próprio corpo, né, por eu ser mulher trans. E eu achava aquilo incrível, porque eu via as pessoas na rua totalmente iguais e falava, não dá pra mim. Eu queria ser a diferentona. Ou não ser diferentona, às vezes pra mim eu não estava sendo diferente, mas pros demais eu estava. E isso choca, né, isso incomoda. A gente passa bullying na escola, a gente passa muito preconceito e preconceitos na sociedade, mas o principal de tudo é que a gente tá com foda de todo tamanho e continua, porque não tem como mudar. A mãe falava, quando você ficar mais velha, seu cabelo vai cair. E caiu mesmo, porque eu descolori demais. Acho que eu modifiquei demais, ele quebrou todo. Eu usava muitas cores no cabelo, desculpa, amiga. Eu sou espontânea. Né? Eu comecei a trabalhar com piercing, eu tava com 22, 21, 29. Eu tava com 17 para 18 anos, eu fiz um cursinho, né? Você vai furar essa parte do nariz com tal agulha, com tal joia, isso era o curso, então era coisa incompleta. Aí eu tive que me virar, comecei a pesquisar muita coisa na internet, comecei a ler muitos artigos, eu tava numa época de me entender como mulher que sou, então foi uma mistureba. Minha vida sempre é assim, uma mistureba. Eu tenho aquela coisa de querer iniciar as coisas, eu inicio tudo. Eu comecei a estudar, abri a minha primeira loja, né, meu primeiro estúdio de tatuagem. Surgiu o interesse de eu fazer instrumentação cirúrgica por causa do Paulo, né, que foi meu professor, me ensinou tudo que eu sei até hoje, assim, do piercing.
nós começamos com o lance de eu fazer o curso de Body Peace, transformar o workshop em curso, mas para quem realmente está começando, né, na profissão. E foi surgindo, aos poucos, tudo foi acontecendo, né? Aí surgiu o interesse de fazer a instrumentação cirúrgica. Aí eu falei, pronto, eu vou ter que ficar séria de uma forma ou de outra. Porque dentro do bloco cirúrgico, a pessoa chega, aquele tanto de piercing no rosto, maquiagem um pouco espalhafatosa, assim. Não pode, né? Aí eu não podia usar cabelo colorido, já não podia usar, era nada. Aí eu fui, não aguentei, pintei ele de preto azulado, deixei ele grande e continuo tendo essa cara de bruxa que eu tenho, foda-se. Vou continuando, não vou mudar por ninguém. E as modificações não pararam por aí, porque uma pessoa trans, que ela realmente se hormoniza, ela troca uma identidade, ela vive duas identidades. Ela vive a identidade de como ela nasceu e como ela vai ser quando ela se descobre, né? Quando ela se entende, quando ela percebe, quando é esclarecido pra ela na internet, né? Porque lugar nenhum fala sobre isso. Aí você começa a tomar os hormônios, o seu corpo vai modificando. Eu encaro isso muito como modificação corporal também. Tem gente que não encara e fala assim, você simplesmente se transformou, para de tomar os hormônios, você vai voltar a ser como era antes. Mentira, porque já tem 2 anos que eu não me hormonizo, porque eu fumo e eu sei que isso pode me causar doenças no futuro. E não volta, o meu corpo produz sozinho. Já virou uma coisa minha, do meu eu, entendeu? E tem povos também que mandam informação pro fígado, produzir, enfim. Aí é parte de anato, que não é o caso hoje da conversinha, nossa, né? Nossa bate-papo. E eu fui me modificando aos pouquinhos. Isso só foi me melhorando, porque a cada dia que passa eu me olho mais no espelho e falo, nossa, eu tô bem comigo mesma, eu tô bem com o meu corpo, eu tô bem com a minha saúde mental, eu tô bem com as minhas modificações, com meus piercings. E igual eu falei lá no evento das fricções, eu gosto de usar o piercing, a perfuração em si, como válvula de escape para depressão. Eu tive vontade de bifurcar a língua, só que eu acho que eu não conseguiria fazer isso, porque eu gosto de ter o meu piercing na língua, acho que até como, tem até como, acho que ter o piercing de língua com a língua bifurcada, acho que ficaria estranho. Dá pra fazer. Mas não sei, eu já tenho uma cara um pouco estranha, eu não sei como é que eu ia ficar. Acho que não me adaptaria bem. De modificação, eu fiz a prótese mamária, tô pra fazer morquectomia bilateral, por questão de saúde, né, pra não ter que ficar tomando antiandrógeno. Já não tomo, mas tem um dia que é bom, a gente acorda disfórica, fala, deixa eu tomar uma ciproterona aqui. E é ruim, porque dá depressão. Não pode, amiga. Fala. Eu tenho os meus piercings, já tive dermais, eu tenho vontade de fazer scalping. Eu tenho vontade de fazer escarificação, não sei. Nesse assunto de modificação mesmo, assim, eu não me aprofundei ainda. E o cavalo marinho, eu falei, eu quero asas nele. Eu acho que o cavalo marinho não tá restrito só lá na água, nadando, ele pode voar também, tipo, igual nossos pensamentos, a gente, né? Ele demonstra força, sabedoria. Eu não vou muito pelo sentido, não, eu vou mais pelo artístico, pelo que eu gosto. Eu gosto muito do fundo do mar. Uma sereia, você nem sabe. Desculpa, as pessoas pro fundo do mar. Vou te levar pro fundo do mar. Eu sou uma sereia lésbica. Adoro. Eu tenho o meu signo de touro, que foi uma tentativa de aquarela. Inclusive, eu quero fazer mapa astral inteiro no braço. Quero fechar o braço com o meu mapa astral, signos das galáxias. Totalmente. Amo astrologia, estudo astrologia todo dia. Eu tenho essa aqui, que na verdade sou eu, que não tá pronta ainda. Uma amiga minha, ela fez artes visuais e era meu aniversário, ela tá assim, Olivia, o que você quer ganhar de presente? Eu falei, uma arte sua, né, minha filha? A Carol, inclusive, se tornou tatuadora, eu falava com ela, Carol, tatua. Ela, não gosto de agulha. Hoje em dia tá tatuando lá em Venda Nova, tipo, tá arrebentando, porque ela desenha muito bem. Tem uma mulher vitoriana aqui na batata da perna. Eu tenho uma coelha New Traditional aqui na perna, que tem que terminar também, que começou no workshop. Eu tenho escamas. Ai, que lindo. De sereia, aqui na coxa, falei com sereia. Mesmo. Mas aí o que acontece? Tem uma aqui que eu não vou mostrar, né, gente? Porque na Praça do Papa, eu tenho uma morcega gigantesca aqui, que o Michel Turtle fez pra mim lá na LP. Ele é muito foda. Em Black Bold, ela ficou linda. Foram 3 horas direto levando agulhada e eu queria mais. Aí eu tô nesse impasse, eu tenho essas escamas coloridas e tenho aqui, a morcega. Aí o que eu penso em fazer? Eu tô pensando em fazer um dragão nessa perna. Porque uma vez uma amiga minha, ela é Wicca, ela é bruxona mesmo. Ela começou a me falar das minhas origens passadas. Ela falou, tem um dragão que te protege, mas não é um dragão, não é simbolicamente dragão. Eu tenho energia de dragão, força de dragão e meu signo chinês é cachorro, mas eu não entendo o que acontece. Mas essa coisa, eu tenho muitas casas em fogo, então tem aquela coisa de pegar e fazer acontecer, isso durona, conseguir colocar essas coisas pra frente. Seria uma forma de representar tudo isso. Exatamente. De forma pessoal,
Desde muito novo eu já tinha interesse de alguma forma, que eu comecei a me perfurar, eu devia ter uns 13 anos, 12 anos, que eu já tive interesse. Coisa meio idiota, eu perfurei a mão, mas coloquei um brinco na mão. E eu não sei de onde surgiu, mas eu acho que um pouco de movimento social, um pouco da época de início de adolescência também, que você quer. Que movimento social? Do tipo de influência musical. Tá. Movimento punk, hardcore e tudo mais. Ok. Depois, eu não lembro que filme que eu tinha visto que tinha alguma coisa bem marcante com relação à suspensão. E que eu lembro que daí que aflorou alguma coisa maior de se ver no outro, sabe? De uma prática que era totalmente extrema em certo ponto e que transcendia a relação do corpo. Então, você levava todo... Era como se você colocasse fisicamente a questão da sua... do que você pensa, do que você tem não de objetivos, não fugiu a palavra. Mas seria algo que eu estava vendo uma pessoa transcendendo a partir de um certo tipo de prática. Sempre estive um pouco no meio do piercing, não profissionalmente, já vendi muito material para amigo, assim, em shows, essas coisas, e sempre perfurava amigo, mas daquele jeito. Fiz alguns workshops aqui no Brasil, conheci o guia aqui de BH que me informou sobre a existência da APP e de toda essa outra realidade internacional, e aí virou o novo foco. Então, o foco era trabalhar em um estúdio, eu consegui quebrar com paradigma dentro da minha casa e trabalhava numa mecânica de manhã, ia para o estúdio à tarde. Quando eu vi que o pessoal estava dando valor pelo interesse que eu tinha, abandonei totalmente a parte de... que eu também gosto muito de carro antigo e tal, mas dediquei apenas pro piercing. E aí meio que deslanchou, assim. Quando dediquei e pus interesse nisso, a coisa voou. E aí começou. Coloquei como foco a APP, fui para a APP uma vez, LBP, APP de novo, dei a sorte grande lá e Fakir dessa vez. Que assim, para mim era o ápice. Não tinha, assim, para onde mais correr, porque eu tô conhecendo a base do que a gente vive hoje, de quem criou isso tudo que a gente de quem trouxe do mundo do tribal e trouxe para o nosso meio social, assim, para a parte urbana. Tem um certo interesse, sim, em reconstrução de lóbulo, em outras modificações, mas eu sou bem chato e criterioso com a minha evolução dentro do respeito com o corpo do outro, porque eu ainda sinto necessidade de informação no piercing para poder dar esse passo para modificação. Então, faço em alguns amigos, tive implantes nas mãos, retirei alguns por conta de esbarrões e tal, por conta da vida, mas, sei lá, curto e muito a questão da parte mais, que se mantém um pouco underground do piercing e da modificação. Tenho 10 pinos no joelho, 4 placas, tenho um dente de ouro, tenho um septo alargado, recentemente tinha 4 nostris, mas por conta de... Eu não tomo água, e por favor tomem água para ter uma boa cicatrização. Sou diabético e não tenho problemas com relação a isso, porém a água é o ponto primordial onde deram problemas nos meus nostris e tive que tirar. E porque eu estava em Las Vegas, muito seco, desidratação e tudo mais. Então tinha 2 nóstrios, 2 high nóstrios. Deixa eu ver o que mais. Os tragos eu tenho perfurado, mas estou sem joia. Orelhas, Big Helix, mamilos, um PA e alguns, sei lá, 20 beads de 4 milímetros e em breve mais alguns beads. Beadings. Beadings. Tá.
Acho que Tatuagens. muitas tatuagens. E sei lá, eu acho que o primordial está modificado por dentro. Eu acho que o corpo é só uma válvula.